Esse projeto que estamos querendo fazer é o projeto Direito Médico Simplificado. Nele, iremos convidar pessoas que atuam nas mais áreas do direito, especialistas em cada área, que são áreas que têm relação com o direito médico. O direito médico da saúde é uma área que atravessa várias áreas do direito. Do direito civil, direito penal, direito previdenciário, direito trabalhista, né? Então, esse é o nosso projeto, que iremos convidar vários advogados, contadores, para conversar um pouco sobre essa parte da ciência jurídica que influencia aí a profissional da saúde. Meu nome é Luan Maza, eu sou advogado, sou graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho pelo IPOG, pós-graduação em Direito Tributário, estou concluindo uma pós-graduação agora em Direito Médico e da Saúde. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você se apresentasse aí para os nossos seguidores. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe Pires da Silveira, sou advogado, militante na região norte do estado de Goiás. Sou inscrito na OAB, GO, né, sob o número 50100. Eu tenho escritório profissional situado na cidade de Barro Alto, Goiás. Sou graduado em Direito, né, pela Universidade Federal de Goiás. E tenho uma vasta atuação aí no ramo do direito civil, né? E agora que eu já me apresentei um pouco mais, eu gostaria de estar agradecendo, né, o seu convite para estar participando. Você, né, que é um grande amigo que eu fiz durante a graduação aí, e é um advogado que tem construído uma brilhante carreira aí no estado de Goiás. Fica aqui o meu agradecimento. Eu gostaria de agradecer também, né, todos os internautas aí que estão participando, né, mesmo que de forma virtual. É uma satisfação ter vocês aqui conosco aqui nesse evento tão especial hoje. Eu que agradeço, Luiz Felipe, você foi meu primeiro convidado nesse projeto, porque você aí é ex-procurador aí do município de Barro Alto, com grande reconhecimento aí na região norte do estado de Goiás, atuante no direito civil e com certeza pode ajudar aí a passar conhecimento às pessoas que nos seguem. Eu agradeço aí pelo convite, né, e vamos iniciar o conteúdo que o pessoal está com sede aí de conhecimento. Bom, pessoal, Exatamente. por que a gente resolveu começar falando sobre a responsabilidade civil e erro médico? Porque isso se trata de uma grande exigência hoje no Brasil, em razão do aumento de ações que estão se questionando de erro médico no Brasil. Nós sabemos aí que os erros médicos podem causar graves danos para os pacientes e configurar aí responsabilidades na área penal, civil e administrativa, ensejando indenizações que podem superar aí R$ 200 mil, R$ 300 mil, podendo chegar até a indenizações que podem gerar pensionamento vitalício, que é até os parentes daquele paciente falecer, gerando 20, 30 anos de indenização. Então, esse é um tema que é importante para toda a sociedade, tanto para os pacientes quanto os profissionais de saúde. Por isso que resolvemos iniciar isso. Eu começo iniciando com um tema, para vocês terem ideia, é que em 2017, de acordo com dados, ocorreu 26 mil processos de erro médico no Brasil. Isso configura mais de 70 novas ações por dia. De acordo com o Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, mais 54 mil pessoas morreram no ano 2017 em razão de erro médico. Então, portanto, é um tema de grande importância para nós iniciarmos aqui nosso estudo. Doutor Luiz Felipe, eu gostaria de iniciar te fazendo uma pergunta que você possa dizer aos nossos seguidores. Qual que é a diferença de erro médico e erro do médico? Então, Luan, esse é um erro que muita gente comete, né? E as pessoas acabam errando a nomenclatura. Erro médico é um gênero, ou seja, qualquer profissional da área da saúde ele pode estar cometendo. Não necessariamente precisa ser um médico. Então, o fisioterapeuta pode cometer erro médico,
o enfermeiro ele pode cometer erro médico, o técnico pode cometer erro médico, o psicólogo ele pode cometer erro médico. Então, assim, são todos os profissionais da área da saúde que pode cometer erro médico. Já o erro do médico é uma espécie de erro médico, né? Vamos lembrar lá da aula de biologia, que do reino, filo, classe, ordem, gênero, que no caso aqui é o erro médico, né? E a espécie, que é o erro do médico, né? Isso é uma... Eu já vi muitas ações, assim, até de erro médico com esse erro de nomenclatura, que às vezes o erro foi cometido não pelo médico, mas a pessoa entra pedindo, cobrando, assim, né? De certa forma, o erro do médico e tal. Então, assim, a gente tem que ficar bem atento com isso, porque existe demais, assim mesmo, esses erros hoje. Entendi. E como que você poderia conceituar o erro médico? Já que a gente já entendeu que erro médico é o gênero que pode ter para várias espécies, né? Erro de ortodontista, de fisioterapeuta, de médico, farmacêutico, enfim. Como que você conceituaria esse termo? O termo do erro, né, ele já é caracterizado meio que por um dano, né, causado ali, um erro, aquele profissional que agiu, que seja por imprudência, né, negligência ou por imperícia, que causou dano a uma pessoa. A responsabilidade civil, Luan, ela vem justamente para coibir e para reparar esse tipo de erro. Ou seja, a responsabilidade civil está prevista lá no artigo 927 do Código Civil e ela preceitua que estabelece o dever de indenizar, né? Em caso de algum dano, a pessoa tem que indenizar de forma pecuniária essa vítima, né? No caso, porque isso surgiu, não é, como você mesmo falou, não é a única responsabilidade do profissional, não é a única sanção que o profissional que comete esse erro pode sofrer, como você mesmo falou, né? O profissional ele pode sofrer sanções tanto no âmbito civil, né, que a responsabilidade civil está aí para coibir, né, justamente isso, na esfera criminal também, que quando ele pode responder criminalmente pela sua conduta, né, ali, e também ele pode responder de maneira administrativa, lá no Conselho Regional, seja de medicina, seja de enfermagem, né? Ele pode sofrer diversos tipos de sanções no âmbito administrativo. Essas sanções são advertência, suspensão, podem ser também exclusão, né, em caso assim, mais grave também, pode sofrer censura, sofrer uma certa forma também de desagravamento. Então, tem diversos tipos de sanções também no âmbito administrativo. Perfeito, doutor Luiz Felipe. Então, você diria que a responsabilidade civil seria mais em relação ao dano. Seria, então, um dano moral, um dano estético, um dano material? Seria a perda de uma chance? Você pode explicar para o pessoal o que seria a responsabilidade civil? Sim, a responsabilidade civil, né, ela está tipificada, como eu disse para você, no artigo 927, e ela estabelece, né, o dever de indenizar quando houver, de certa forma, né, aquela conduta humana, né, do profissional que pode ser causada por uma ação ou por uma omissão, a culpa, né, ou seja, pode ser o dolo e a culpa estricto sensu também, pode ser, tem que ter também um pressuposto assim, de responsabilidade civil, é o nexo de causalidade. O que é isso, o nexo de causalidade? É a conexão entre a conduta culposa, né, e o dano. Então, é aquela conexão ali, porque, e também o mais importante, que é o dano ou prejuízo, porque não há que se falar em responsabilidade civil se não houver dano. Então, o dano ou prejuízo ele é muito importante para caracterizar a responsabilidade civil. Então, e assim, e existem, igual você estava comentando até sobre os danos, existem 3 tipos de danos tipificados no ordenamento jurídico brasileiro. Quais são esses danos? É o dano moral, né, que é aquele dano extrapatrimonial que afeta a personalidade, a imagem, o psicológico da pessoa, que é aquele dano, né, que é de difícil valoração, porque é difícil você precificar
o sofrimento de uma pessoa, o que aquela pessoa está sofrendo ali. Também tem o dano material, que é aquele dano que é patrimonial, né? Que ele é de fácil valoração, que ele geralmente está ligado ao dinheiro, e ele é subdividido em duas espécies, que é os danos emergentes, né, e os lucros cessantes. E também tem o dano estético, que é aquele dano à integridade física da pessoa, que as pessoas acham que, de certa forma, só existe o erro médico só ocasiona o dano estético, e não. O erro médico ele pode, de certa forma, refletir e causar, né, danos morais, materiais também, não só estéticos, né, que a pessoa só pensa ali naquela cirurgia mal feita, naquela coisa, assim, naquela cicatriz, naquilo ali, não é só isso, né? Muito bom, muito interessante. Uma coisa que eu queria adicionar é que existem também entendimentos de uma quarta espécie de dano, que é a perda de uma chance. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já tem entendido que é um tipo de dano autônomo. Então, a pessoa ela pode, o médico, o profissional da saúde, que seja condenado numa ação judicial por erro médico, na área civil, um processo civil, ele pode ser condenado, além de danos morais, danos materiais, danos estéticos e um quarto tipo de dano, que é a perda de uma chance. Então, seria um tipo de indenização autônoma. O que se entende como perda de uma chance? Seria a perda de uma chance que o paciente teve para ter um devido tratamento. Então, digamos que, por exemplo, o profissional da saúde, o médico, ele foi negligente ou ele foi imperito naquele tratamento médico. Então, o paciente ele perdeu uma chance de ter um tratamento devido. O que isso também configura uma espécie de dano por si. Então, digamos, uma pessoa que tem uma leucemia, por exemplo, na área da hematologia, e ela tem um tratamento aí negligente por parte do profissional, tem um erro de diagnóstico, tem um erro de tratamento propedêutico. Isso pode gerar, além de todos esses danos que nós dissemos, a perda de uma chance. Se o paciente morre, quem recebe essa perda de uma chance são os herdeiros, porque tem natureza de valor, tem natureza de um bem, né, de um patrimônio, que é a indenização. E se ele sobreviver, vai ser ele mesmo, mas tem que ser analisado também o grau da lesão, a extensão do dano, né, para ser calculado isso. Muito bem, doutor Luiz Felipe. O que eu poderia mais fazer de pergunta para você? Existe algum tipo de excludente do erro médico, ou sempre o profissional da saúde, quando tiver um dano para o paciente, ele vai ser responsabilizado? Assim, existem algumas causas excludentes da responsabilidade civil, que são três causas, né? Que é a culpa da vítima, né? A culpa exclusiva da vítima, quando o dano mesmo decorre do ato da vítima. Ou seja, aquele paciente que não cumpre o pós-operatório, que não cumpre as recomendações médicas. Nesse caso, o profissional da área da saúde ele está isento de qualquer tipo de responsabilidade civil. Ou seja, ele fez o trabalho dele, ele receitou, né, da maneira correta, mas aí o paciente não cumpriu, aí já se exime de qualquer tipo de responsabilidade civil, né? Essa é uma das excludentes, né, de responsabilidade civil. Também existe o fato terceiro, que é aquela causa alheia causada por uma ação ou omissão de terceiro também, que é uma outra causa excludente de responsabilidade civil. E a terceira causa também, que está prevista na doutrina, é a questão do caso fortuito ou da força maior, que são aqueles eventos de efeitos imprevistos ou inevitáveis, aquelas catástrofes, aquelas tragédias, né, da natureza, aquelas coisas assim que fogem da responsabilidade de previsão de um profissional da área da saúde, né? Então, assim, é algo que os profissionais da área da saúde estão isentos de responsabilidade civil nesses casos. Uma coisa que é bom de se ressaltar também, Luan, é que para que haja a responsabilização de um profissional da área da saúde, deve haver uma conduta imprudente, negligente ou interita. E as pessoas têm muita dificuldade em diferenciar esses institutos. Ou seja, vou tentar falar aqui, diferenciar esses institutos,
Se você quiser acrescentar algo, depois fique à vontade. A imprudência, Luan, assim, não vou usar termos técnicos, ela é basicamente a falta de cuidado do profissional, agora, né, da área da saúde, mais a ação. Ela é aquela precipitação, aquele profissional da área da saúde que não toma o devido cuidado, então ele está sendo imprudente e ele pode vir a ser responsabilizado no futuro, né? Existe também a negligência, que é a falta de cuidado, mas a omissão. Ou seja, aquele desleixo, aquele profissional da área da saúde que omite o socorro, da área da saúde que não tem o devido cuidado também, nem deixa de certa forma, de agir também, né? Quando precisa agir. Essa é a negligência. E tem a imperícia também, que é o caso assim, mais fácil de se perceber, que é a falta, quando um profissional não tem qualificação técnica para desempenhar aquela função. Então, ou seja, um exemplo claro é aquele médico clínico geral que não tem capacidade técnica para fazer uma cirurgia plástica estética e resolve fazer. Então, ele está sendo, de certa forma, ele está sendo imperito e ele pode vir a sofrer sanções no futuro, né, também, né, se for caracterizado, comprovado o dano, né? Exatamente. E é interessante também, já que você falou sobre cirurgia plástica, que é uma questão que envolve muito erro médico. Infelizmente, no Brasil, eu acredito que a grande maioria são dessas. Às vezes, eu acredito aí que 99% ou mais dos profissionais da área de saúde são competentes, são dirigentes, atuam com toda a prudência necessária. Mas existem alguns que utilizam, às vezes, uma medida para reduzir os custos e aumentar os lucros, fazem procedimentos de qualquer forma. Então, por exemplo, não contratam assessores ali na cirurgia, fazem, às vezes, a cirurgia em um local que não tem estrutura mínima para isso, ou seja, fazem clínicas particulares, não fazem em um hospital, ou uma clínica que não tem estrutura, caso haja algum tipo de necessidade. Isso, num processo judicial, se ficar caracterizado, o juiz pode entender que se tratou de uma imprudência, porque ele deveria ter feito esse procedimento no hospital, e não fez. Então, ele foi imprudente nisso. Ele tinha o conhecimento, se ele tiver, por exemplo, o RQE, que é o Registro de Qualificação e Especialidade, ele pode ser considerado perito, mas ele pode ser imprudente. E, voltando nesse assunto, é interessante lembrar também quais são os 4 deveres principais que o médico, o profissional de saúde em geral, tem que ter para evitar qualquer tipo de procedimento que gere um dano ao seu paciente. O primeiro é o dever de informação. Eu acho que esse daqui é o princípio, o principal, é a base da relação médico-paciente, assim como qualquer outro profissional, né, doutor Luiz Felipe? Quando a gente vai atender um cliente, a gente sempre tem a obrigação ética de falar quais são os riscos do processo, de falar se existe jurisprudência, se existe chance de êxito, e nunca, nunca dizer que a causa é ganha, por exemplo. Porque nossa atividade é uma atividade de meio, não é uma atividade de resultado. É igual dos médicos. O artigo 14, no seu parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, ele declara que a responsabilidade dos médicos ela é subjetiva, ou seja, tem que ser comprovado o dano. É diferente, por exemplo, numa relação de consumo, de que a gente faz uma compra pela internet, pelas Casas Bahia, e se houver qualquer tipo de defeito no produto, não há necessidade de comprovação de culpa da empresa. Diferentemente do profissional liberal, há necessidade de comprovar a culpa, seja pela imprudência, negligência ou sua imperícia. Então, esse dever de informação é muito importante. Todo profissional tem que fazer. Então, é o que a gente chama de termo de consentimento livre e esclarecido. Vai fazer um procedimento? Explica para o paciente o que é. Não só fazer um formulário para que ele assine ali na secretaria em pé, sem ter uma pessoa. É importante para o profissional, às vezes, ler junto as cláusulas, explicar os riscos do procedimento. E, por vezes, há uma mudança no tratamento. E aí tem que fazer um novo termo de consentimento livre esclarecido e esclarecer novamente ao paciente todos os riscos do processo. Então, não é porque teve a primeira vez que teve essa transparência
que está liberado para fazer todo o tratamento. Não. Se houve uma mudança, tem que ter um novo esclarecimento e um novo termo devidamente esclarecido e assinado. O segundo dever de conduta é o dever de atualização. Então, da mesma forma que nós, advogados, temos sempre que nos atualizar, porque mensalmente há mudança na legislação, na medicina e na ciência da saúde em geral, eu diria que é muito mais rápido, porque todo mês há descobertas científicas, artigos novos. Então, esse dever de atualização, ele está diretamente ligado com a imperícia, porque forma um profissional hoje com seus 26 anos na sua especialidade, daqui 20 anos, 30 anos, mudou toda a ciência. Então, não é porque ele tem a especialidade ali que ele é perito. Ele tem o dever de se atualizar, né? Isso é importante até lembrar no próprio processo judicial. Se ocorrer um processo judicial em que o profissional da saúde está sendo acusado de imperito, é importante que ele junte ao processo os cursos que ele está fazendo. Por exemplo, está sendo acusado de um erro médico no ano 2019. Não, mas calma lá. Nos últimos 5 anos, eu fiz 10 cursos, 20 cursos sobre o assunto. Eu não sou imperito. Aqui não é caso de imperícia. Então, envolve também o dever de atualização. O terceiro é dever de vigilância e cuidado. Isso daqui já está diretamente ligado à negligência e imprudência. Então, o profissional da saúde, ele tem que ser diligente, ele tem que ser cuidadoso, ele tem que seguir o protocolo. O que é o protocolo? Isso para os pacientes, porque os profissionais de saúde sabem muito bem o que é. Protocolo é aquele procedimento devidamente determinado, principalmente pelas organizações da sociedade de especialidade, da sua especialidade. Então, por exemplo, existe um protocolo internacional sobre como evitar a cirurgia trocada de joelhos ou em outra pessoa, o que era muito comum antes. Mas com o protocolo, com a diligência, reduziu bastante esse tipo de erro médico. E o quarto tipo de dever de conduta do profissional de saúde é o dever de abstenção de abuso. Isso aqui é muito importante também, porque como a ciência evolui muito, e às vezes o profissional de saúde está muito atualizado, ele quer fazer um tipo de procedimento muito novo. Mas esse procedimento, às vezes, ele não está devidamente comprovado e pacificado dentro da sua comunidade científica. Então, isso é muito importante, ter prudência nisso, e sempre que fizer algum tipo de procedimento novo, informar o paciente dos riscos do procedimento, e a gente volta ali no dever de informação. Então, eu penso que são essas 4 bases: dever de informação, dever de atualização, dever de abstenção de abuso e dever de vigilância e cuidados, é a base para que o profissional da saúde evite qualquer tipo de erro médico. Seguindo isso daqui, a chance de ter é muito baixa. O médico, assim, ele deve agir. Tá me ouvindo, Luiz Felipe? Não. Então, assim, o que eu sempre falo, é como você falou, são esses 4 deveres, né, que estão previstos, muitos deles até no código, né, de disciplina dos médicos, assim. Então, você também falou sobre a questão das obrigações dos médicos, né? Em regra, Luan, a gente sabe que os médicos possuem obrigação de meio, né? Isto é, eles vão tentar fazer o possível para salvar uma vida. Eles vão usar todas as suas habilidades, todas as suas técnicas, mas eles não podem garantir a cura. Então, assim, é necessário que, se houver algum tipo de erro, né, assim, nesse caso, o médico precisa, assim, os pacientes precisam comprovar a culpa dos médicos, né? Então, porém, como toda regra tem a sua exceção, né, principalmente no direito, a gente sabe que tem os cirurgiões plásticos. Os cirurgiões plásticos, eles têm obrigação de resultado nas cirurgias estéticas. Ou seja, aquela pessoa que vai ali procurando um cirurgião plástico para fazer uma rinoplastia, ela quer um nariz pontudo. O cirurgião plástico, ele deve entregar o nariz pontudo. Ele não pode já falar, vai ficar mais bonito aqui, um nariz mais chato. Não, ele tem que entregar do jeito, o resultado como o paciente quer. Então, assim, aí já existe, né, a responsabilidade. Nesse caso, ela é objetiva.
Então, não precisa a comprovação da culpa, né, nesses casos. Assim. Porém, falando dos cirurgiões plásticos também, a gente sabe que os cirurgiões plásticos têm obrigação de meio naquelas cirurgias reparadoras, em caso de acidente. Quando aquele acidente, a pessoa chega, às vezes, com um órgão fraturado, dilacerado e tal, aquela coisa, e o cirurgião plástico vai tentar fazer alguma coisa para salvar ali aquela pessoa, para salvar, o cirurgião não tem a obrigação de resultado nesses casos. Então, assim, a gente tem que deixar bem, assim, esclarecer bem, para que saiba que os cirurgiões plásticos eles têm a obrigação de resultado nas cirurgias estéticas para embelezamento. Nas cirurgias reparadoras de acidentes, eles não têm essa obrigação de resultado, eles têm a obrigação de meio, né? Que é uma coisa assim que pouca gente sabe, né, disso também. Perfeito. É isso. É E um dever de assim, resultado, porque... Pode falar. só. E você falou também muito de, assim, dos erros, né, que os médicos cometem, sim, né? E tem três erros mais comuns, assim, que eles cometem. Quais são esses erros? São aqueles erros de diagnóstico, igual você falou, que o médico erra no diagnóstico, ele não leva em consideração o que a pessoa tem, às vezes ele necessita pedir vários exames, exame de imagem, exame de sangue, para estar chegando assim, para ter a conclusão correta da doença, do tratamento, da profilaxia. E às vezes tem alguns profissionais que não têm esse devido cuidado. Então, ele o caso que ele erra e depois isso pode resultar, um erro de diagnóstico, pode resultar até num evento morte. Que a gente sabe, se passar um remédio errado, dependendo da situação, o médico ele pode matar uma pessoa. Então, eu sempre tenho um ditado que eu já ouvi falar, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, é verdade, a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque é um erro que pode impactar na vida de alguém. Também tem um erro profissional, que o erro profissional é aquele erro cometido pela equipe, que a equipe acaba errando, né? Ali e numa cirurgia e tal, e o médico geralmente ele é o responsável por essa equipe ali. Então ele acaba respondendo por esse erro, de certa forma, numa mesa de cirurgia. E existe, Luan, também aquele erro grosseiro, que é aquele erro crasso, assim, que a gente vê muito, muito mesmo. A gente acha que de certa forma não acontece, mas acontece demais. O que mais acontece de cirurgião que vai fazer uma cirurgia numa perna direita e faz na esquerda. Então, assim, isso acontece muito ainda, infelizmente. Com certeza. Eu trouxe aqui até, principalmente para os pacientes, quais são os exemplos que você já trouxe, eu achei interessante trazer também. Exemplo de erro médico. É um exame superficial e falso diagnóstico, né, que existe, olha ali por cima e faz um diagnóstico errado, isso pode levar a uma lesão grave para o paciente, se não houver essa observância em tempo. É uma omissão de tratamento, um retardamento na transferência para o especialista. Então, às vezes, é uma demanda urgente e o cirurgião geral ali, que está no posto, é, o médico geral está no posto e demora para fazer a transferência e pode gerar um dano grave para o paciente, isso pode gerar também um erro médico. São descuidos na transfusão de sangue, são empregos de técnicas e condutas antiquadas, incorretas, e isso volta ali na nossa questão da atualização. São as prescrições erradas, são receitas médicas com letras que são impossíveis de entender. Isso acaba levando para o farmacêutico que não entende, passa o medicamento errado para o paciente e causa um dano maior ainda, porque além da doença que ele já estava, ele pode causar outras. Então, assim, existem vários tipos de erro médico. Você poderia trazer várias outras questões, como, por exemplo, abandono do paciente, porque o profissional de saúde ele tem a obrigação, uma vez que iniciou o tratamento, ficar até o final, a não ser que o próprio paciente queira trocar de profissional, né? Então, são esse tipo de situações. Tem algum outro tema que você acharia interessante antes da gente fazer o estudo de caso?
Assim, Luan, eu acho que não, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí que queira fazer, né, pra gente também, a gente está à disposição, né? É, quem tiver uma dúvida aí, vamos participar também. Assim, Luan, só a questão que você falou, né, sobre as ações indenizatórias, assim, contra os profissionais, né, que cometem erros médicos. Assim, eu vi uma pesquisa recente também, Luan, que revelou um aumento de 300% no número de ações indenizatórias contra clínicas médicas, médicos e profissionais da área da saúde nos últimos 3 anos. Eu não sei, Luan, se esse aumento tem a ver com a sobrecarga de trabalho desses profissionais ou com o fato de muitas pessoas também estarem buscando uma forma de ganhar dinheiro fácil, né, de oferir lucro aí. O que eu mais percebi também é que existem muitas ações indenizatórias por erro médico que são ajuizadas sem pé nem cabeça. O profissional, assim, os nossos colegas não têm o cuidado de fazer uma triagem para verificar se a quantidade de provas e analisar se realmente existe viabilidade jurídica ou não. Porque eu acho que o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Então o advogado tem que ter um cuidado de estar fazendo essa triagem, porque você não pode alimentar de certa forma, esperança no cliente, de uma indenização, às vezes vultuosa, sem que a pessoa tenha direito mesmo. Então, assim, eu acho que um profissional do direito, ele deve analisar realmente se existe viabilidade ou não antes de ingressar em qualquer tipo de ação, principalmente ação indenizatória. Porque, assim, é o que eu sempre falo, as ações indenizatórias, elas dependem muito do caso concreto. Eu já vi, Luan, indenizações assim com valores estratosféricos. Já vi com valores procedentes quase na casa aí de 1 milhão. Mas, todavia, essas indenizações, você sabe que elas não refletem a realidade da justiça brasileira. Em média, Luan, essas indenizações não ultrapassam 30 salários mínimos. Aquelas indenizações de filmes americanos, de milhões e milhões, não existem no Brasil. No nosso país, você sabe que nós temos uma jurisdição defensiva contra o dano moral. Pois eles fazem de tudo para que não possa virar uma fábrica, né, esse dano moral aí, e acabar sobrecarregando ainda mais eles. E assim, na hora de quantificar fazer o cálculo dessas indenizações, assim, tem que ser o que os juízes, os magistrados, os desembargadores olham sempre é aquela questão da capacidade e da possibilidade, né? A capacidade de quem, do requerido de pagar. Se você ingressar com a ação contra um profissional de saúde do mais alto gabarito, aí, o cara que tem um patrimônio, o cara às vezes que que trabalha no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, a possibilidade de vir a ter uma indenização maior é grande. Agora, se você entrar contra um profissional aí recém-formado, às vezes, que tem uma pequena clínicazinha, às vezes no interior e tal, então o juiz, o de primeiro grau, de segundo, os tribunais superiores, eles olham muito isso aí. Porque eles olham a questão do binômio, da necessidade e possibilidade, igual na ação de alimentos também. É, exatamente. Até existe uma tabela que é utilizada para padronizar essas ações. Alguns utilizam, né? Por exemplo, morte sem salários mínimos, invalidez total 50 salários mínimos, uma invalidez parcial 20 salários mínimos. Mas isso é igual você disse, tem esse binômio, possibilidade e necessidade. O juiz da causa ele sempre tem que analisar a condição financeira da pessoa da devedora, né, no caso. Mas isso daí você trouxe um ponto interessante que é importante a gente trazer também da responsabilidade dos hospitais. Como que fica nessa responsabilidade dos hospitais? Bom, há de se distinguir se, por exemplo, o profissional da saúde, ele era um empregado ou ele só estava alugando ali um espaço do hospital. Se ele só aluga espaço e ele foi responsável ali pelo erro médico, quem responde é só ele. O hospital não responde, em regra. Esse
É o posicionamento majoritário. Agora, se ele era um preposto, trabalhava pelo SUS, ou ele era um empregado vinculado a um plano de saúde, então ele tinha um vínculo contratual, o hospital também responde. É o que se chama de responsabilidade solidária. Isso se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E o hospital responde de uma forma objetiva, ou seja, demonstrada a culpa do profissional de saúde, o hospital ou a instituição de saúde, ela vai responder de uma forma objetiva, independente de demonstrar se o hospital foi negligente em escolher o profissional, independente de analisar qualquer outra situação. E da mesma forma, quando for pelo SUS, que eu disse agora do plano de saúde, né, se for pelo SUS também, se for um hospital público, o Estado também paga, seja o município, o Estado, o Distrito Federal ou a União Federal. Então, são esse tipo de situação. E outro tipo de situação também, que pode ser o erro da própria equipe do hospital. Então, por exemplo, a secretária que passou a ficha errada, isso levou a um dano para o paciente, e ela é vinculada ao hospital, não foi um erro do profissional de saúde, mas foi um erro da estrutura ali da instituição de saúde. Né? Então, se aplica também o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade é objetiva. Então, é mais fácil ainda para o paciente receber indenização nesse tipo de situação. Sim, e assim, uma coisa também, antes de ir para os casos concretos, assim, é porque tem muita gente que tem dúvida também sobre a questão de como comprovar um erro médico, né? É algo que é bom a gente ressaltar também, que o erro médico ele pode ser comprovado por todos os meios de prova admitidos em direito, isto é, todas as provas orais e documentais previstas no Código de Processo Civil de 2015, que são elas, aquelas provas orais, o depoimento pessoal das partes, a prova testemunhal, né? O depoimento pessoal das partes é importante também nesses casos, as provas testemunhais, e tem as provas documentais, que tem uma eficácia muito grande também, que é aquela prova documental em sentido estrito, ou seja, aquela prova, um relatório médico, um prontuário, ou seja, um laudo médico, essas coisas assim, né? Existe também a prova pericial, que ela é de suma importância no processo de indenizatório, assim, por erro médico. Até porque, Luan, eu vejo muitos casos assim que às vezes os nossos colegas não pedem perícia médica. E isso tende a facilitar a defesa do profissional de saúde. Porque a prova, na minha opinião, eu acho que a prova pericial ela é de extrema importância, né, nesses casos. Porque ela ajuda o juiz a elucidar os fatos. Então, eu acho que ela é muito importante mesmo nesse caso. Tem a questão da inspeção judicial também, que é quando a parte, né, pede, de certa forma, uma visita, né, do juiz, para que o juiz possa ir ou no hospital ou na casa do autor, né, para que o juiz possa estar ali enxergando a realidade mesmo, nua e crua, né, para que o juiz possa estar, ter uma convicção maior, né, sobre isso. E a questão da ata notarial também, né, que a ata notarial ela é um instrumento também que hoje o pessoal ainda usa pouco, mas que ela é de suma importância, porque ela traduz, às vezes, seja um áudio de WhatsApp, o tabelião está ali para transcrever e dar fé pública para tudo isso, entendeu? Então, assim, eu acho que são por esses meios que a gente tem que comprovar, de certa forma, o erro médico. Perfeito, doutor Luiz Felipe. Eu acho que essa consideração foi muito importante. Isso porque tem muita gente que entra com a ação de erro médico no juizado de pequenas causas. Mas nós sabemos que a ação do juizado de pequenas causas não cabe perícia, porque tem que ser um rito célere, um rito simples, da Lei 9.099 de 95. Então, o que tem sido uma matéria de defesa? Independente de analisar o mérito, se existiu o caso de erro médico aqui ou não, não cabe perícia no rito do procedimento juizado de pequenas causas, que é o juizado especial cível. Então, o processo tem que ser extinto. Então, por vezes, a gente consegue, nessa defesa processual, extinguir o processo. Então, isso gera aí uma defesa importante, até para o profissional da saúde, pensando aqui na defesa médica, se proteger de uma forma processual, sem analisar. Porque como
os erros médicos são questões técnicas, o juiz não sabe de medicina, não sabe de fisioterapia, não sabe de enfermagem, não conhece isso. Isso é outra área. O juiz, ele, portanto, ele precisa de auxiliares que tenham conhecimentos técnicos para tanto. Então, ele nomeia um perito oficial vinculado à justiça para fazer um documento, uma perícia que seja imparcial. Então, obviamente, o juiz ele não fica vinculado àquele documento. Mas aquilo dali vai ser a base. Para que ele saia da perícia, é muito difícil. Mas uma coisa muito importante, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, é que eu penso que é de sempre extrema importância, que eu sempre oriento os clientes, é de procurar um profissional pessoal que seja um assistente técnico. Então, o assistente técnico é um perito particular, digamos assim. É uma pessoa que sabe daquela área da ciência e vai auxiliar o perito na produção do laudo. Então, ele vai lá, faz a perícia, analisa os documentos, junto com o perito, conversa com ele, produz seu próprio laudo. Então, isso é de extrema importância. Tanto para o paciente, antes mesmo de entrar com a ação, de procurar um assistente técnico, assim como na defesa médica. Procurar um profissional especializado, que tem especialização nisso, né? Uma pós-graduação específica nesse tipo de atuação, de perícia, para produzir o melhor trabalho técnico possível, porque isso daí é o ponto-chave do processo do erro médico. Justamente. Assim, a gente vê muito, né, isso, assim, na prática. A pessoa, o que mais tem são processos que são extintos, às vezes, no juizado, sem a análise do mérito, porque a pessoa, às vezes, o advogado por descuido entra, né, no juizado e, assim, a gente sabe que no juizado não se admite, né, a prova pericial. Então, o juiz acaba extinguindo a ação sem resolução do mérito por isso, né, porque acaba prejudicando o autor, né, da ação sempre. Exatamente. E aí, vamos lá para o estudo de caso, que eu acho que é o mais interessante para o pessoal entender como que funciona isso na prática. Vamos sim. Você quer trazer algum caso emblemático? Então, tem alguns casos assim, eu vi um caso aqui que assim me chamou muita atenção. Deve ter uns 2 anos, onde eu vi uma enfermeira do interior do Paraná tirar um curativo de um dedo de um bebê e ela usou a tesoura e acabou cortando o dedo da criança. Ou seja, ela foi totalmente imprudente, né? Porque para fazer um negócio desse, foi assim, não teve o devido cuidado, né? Então, ela acabou fazendo isso e depois a defesa ainda, assim, eu não sei como, mas a defesa alegou ainda que não houve o dano. Sabe, como não houve o dano? Cortou o dedo de uma criança, sabe? Assim, é algo que ela foi demitida do hospital e tudo, mas assim, é um negócio que a gente vê o quanto as pessoas são imprudentes, né, nesse caso. Tem outro caso também, assim, bastante emblemático, que foi o caso daquele doutor Denis César, que ele tinha o apelido, assim, de Doutor Bumbum. O cara tinha quase 1 milhão de seguidores no Instagram e ele acabou, assim, fazendo... Ele disse que já fez mais de 5 mil cirurgias e ele tinha CRM do estado de Goiás, de Brasília, e ele estava, de certa forma, também fazendo cirurgias desse tipo no Rio de Janeiro. E ele acabou, uma dessas cirurgias no Rio de Janeiro, ele acabou matando, né, de certa forma, uma paciente. E ele até tentou correr com ela pro hospital, mas não teve jeito. Ela, assim, ele foi muito imprudente, que ele fez, assim, as coisas sem o devido cuidado. Também ele foi, de certa forma, imperito também, porque o cara fazer uma cirurgia estética num apartamento, sabe assim, o cara tem que... o cara precisa de todo um aparato, né, de todo um apoio ali para estar fazendo esse tipo de cirurgia. E aí ele respondeu, né, ele perdeu o CRM dele, né,
E, assim, ele sofreu diversos tipos de ações indenizatórias e ele também está respondendo por homicídio doloso, mano. Por quê? O advogado do caso, ele achou que ele não se encaixava na questão do homicídio culposo, que ele teve o dolo, que ele teve a intenção, porque o cara que se submete a um tipo de cirurgia dessa, ele tem que estar ciente dos riscos. Então, assim, o delegado acabou indiciando ele por homicídio doloso, ele está respondendo. Ele está respondendo em liberdade, mas ele está respondendo por vários processos. Interessante. Não, e esse caso aí, que foi emblemático, né, saiu nas notícias nacionais, ele não tinha sequer especialização. Ele não era Sim, cirurgião. Ele não tinha sim. especialização. Ele declarava como se tivesse e não tinha. Ele declarava que ele era dermatologista também, e tal, que por isso ele poderia estar fazendo esse tipo de cirurgia plástica. Porém, assim, depois todo mundo descobriu que era uma farsa, né? Que não tinha nada disso, né? É. Vou fazer um caso interessante. São Paulo. Vou agora. Agora, você Voltou, né? voltou agora. Puder repetir? Não. Muito interessante seus casos. Eu vou trazer dois também. Um caso mais simples, que eu estava lendo as decisões. Dos dois casos teve a responsabilidade criminal e civil. Um que a profissional de saúde, médica, ela receituou alguns medicamentos que não estavam registrados na Anvisa. Isso causou para os seus pacientes alguns prejuízos em sua saúde. Não levou à morte, mas causou algumas lesões, né? Lesões leves. E aí o Ministério Público entrou com uma ação penal e a paciente entrou com uma ação civil. Então o que acontece? Ela, por esse ato, ela pode responder de uma forma ética no CRM, por estar receituando medicamento sem estar registrado na Anvisa. Então ela foi imprudente porque ela não analisou isso e de fato na sua defesa ela disse que conhecia o era de longa data o representante comercial e todos os médicos da região conheciam ele. Então ela passou aquele medicamento, inclusive ela alegou na defesa que ela até usou o medicamento, mas isso não tira a culpa, né? Porque ela deveria ter sido mais dirigente em analisar se era um medicamento que ela desconhecia, se havia registro. Então ela foi condenada. É, tem um crime específico nisso, eu acredito que é o artigo 273 do Código Penal, que fala, é pena pequena, eu acho que é de 1 a 3 anos, 1 a 2 anos, em receituar medicamentos sem essa prescrição na Anvisa. E ela também respondeu por danos materiais e danos morais. E outro caso que é um pouco mais emblemático, tinha uma mulher que já tinha alguns filhos, tinha um filho, na verdade, e ela engravidou novamente. O primeiro filho dela foi problemático, então ela teve que fazer a cesárea, e ela estava com acompanhamento. O médico que estava acompanhando informou que ela precisaria fazer cesárea, porque o organismo dela não tinha, digamos assim, nos seus termos técnicos, profissionais de saúde podem dizer exatamente, mas não tinha estrutura para o parto normal. Corria o risco de vida ou morte para ela e para o bebê. E aí, no dia que aconteceu o parto, tinha um plantonista que foi atendê-la, e mesmo ela informando isso, mesmo informando a família, ele deixou ela mais de 2 horas esperando e fez o parto normal. E aí demorou, fez o parto normal, na verdade, fez o parto normal e demorou muito para fazer a cesárea. Em razão disso, o que ela alegou? Que, que ele entrou alguns líquidos, ele respirou e causou danos vitalícios para a criança, né? Então, problemas mentais e problemas físicos, em razão disso. Ficou uma criança especial, né? E aí esse médico respondeu na área criminal e na área civil também. Então, assim, são casos que a perícia e a prudência são importantes. Então, qual que é o dever do profissional de saúde? Analisar ali o histórico, analisar a anamnese, o prontuário do paciente para ver se ele já tem um histórico. Certamente esse profissional não analisou, ele simplesmente deve ter chegado lá, deixado esperando,
e chegou para fazer o parto. Então ele não analisou o histórico dela, uma questão de prudência, né? Sempre todo profissional fazer essa análise. Teria outro caso aí para contar para nós? Mas aí é que de uma médica também do interior de São Paulo, cirurgiã plástica, com 636 mil seguidores no TikTok, onde ela fazia as cirurgias e acabava retirando aqueles excessos ali de pele, de carne, de gordura e acabava mostrando. E aí ela sofreu uma sanção disciplinar administrativa do CRM de São Paulo de suspensão. Porém, agora ela está no risco, na iminência de estar perdendo o seu registro também. Por quê? Porque estão apurando mais algumas assim, coisas, né, referente à própria divulgação, porque a gente sabe que é vedado, né? Mostrar, mesmo com autorização dos pacientes, é vedado mostrar alguma coisa relacionada à cirurgia, assim. Então, ela está respondendo isso. Isso é um caso, assim, que bem emblemático também. É Que foi... interessante. Do seu ponto de vista, nesse caso, como o paciente não apareceu o rosto, porque ela tampava de fato ali no TikTok, você acredita que o paciente pode entrar uma ação de indenização contra ela? É difícil, né? Porque, de certa forma, eu não vejo, assim, como a gente comprovar que aquilo ali foi do paciente X, entendeu? Então, é um negócio que eu acho que não vejo chance de êxito e de viabilidade jurídica num pedido desse. Então seria mais uma responsabilidade administrativa, junto Administrativa, ao CRM. no meu entendimento, né? Eu Assim. concordo também, porque o dano não pode ser hipotético, tem que haver o dano, ao meu ver, ali só se aparecesse o rosto do paciente de se dizer de dano É, material, dano moral, né? eu também concordo. Luan, tem uma pergunta aí, ó, da Ana Duarte. Em caso de algum plantonista faltar, como proceder? O médico plantonista do dia barra noite deve assumir a escala do outro ausente? No meu entendimento, eu vou responder por mim, talvez possa até estar errado. Mas o meu entendimento, o médico não pode deixar um plantão para assumir outro sem que haja um responsável ali para ele estar entregando a responsabilidade. Esse é o meu entendimento, é a minha visão. Perfeito. Estou aqui terminando de ler, vou dar minha opinião também. Então você entende que se um faltar, o outro não pode assumir, tem que deixar vago? Então, não, se um faltar, eu entendo que o médico tem que permanecer até chegar Ah, bom. outro. Até Ah, bom. chegar outro. Que aí, assim, Não, tem que entregar a responsabilidade dele ali para outro médico. Ah, o médico chegou 7 horas, ele tinha que chegar às 7 horas, ele chegou 9. Então, até 9 ele está ali, que a responsabilidade é dele. Ali, para ele tem que entregar essa responsabilidade primeiro para depois se ausentar, né? exatamente, eu penso também, porque embora saibamos que o médico ali faz seu plantão, por exemplo, de 12 horas, contratualmente ele está ali responsabilizado junto ao hospital por 12 horas. Mas se o colega não chega logo depois, e ele estava ali no registro que ele estava o médico e sabendo que o outro não chegou, independente do motivo, e não compareceu, ele não compareceu e ele deixou o plantão, deixando os pacientes ali no ambulatório, na enfermaria, na UTI, isso pode gerar uma responsabilidade para ele também. E o outro que deveria ter chegado, se comprovar no processo, se ele estiver também no processo, comprovar um caso fortuito fosse maior, por exemplo, teve um acidente, alguma coisa nesse sentido, ele não será responsabilizado. Então, de Sim. fato, tem que ter muita prudência, mesmo que saibamos que é muito cansativo mais de um plantão. Eu penso que deve permanecer até que o diretor técnico, o coordenador, ele consiga um substituto para aquele plantão. Penso justamente dessa forma, porque seria um risco muito grande. E se ele sair, Luan, nesse espaço de tempo aí, acontecer um óbito, acontecer qualquer coisa nesse sentido, entendeu? E eu acho que o risco vai ser dele, de certa forma, sabe? Ele vai responder de criminalmente, assim, ele vai responder administrativamente, de todas as formas, sabe? Por isso.
A Ana Cláudia ela também fez uma pergunta depois. No caso, deve comunicar à diretoria do hospital? Tem um prazo para resolverem? Bom, vou dar minha opinião primeiro. Se você pensar diferente ou quiser complementar, eu penso que sim, Ana Cláudia. Por quê? É, em tese, não seria a responsabilidade daquele médico que está no plantão ali de 12 horas, que está ultrapassando uma visão contratual ali com a instituição. Contudo, ele tem uma responsabilidade ali com os pacientes, porque ele tem um dever de garantidor. Então, ele tem que garantir para quem chegar o devido cuidado, o devido atendimento. Então, ele tem que avisar a diretoria do hospital de imediato e exigir para que ela faça as suas devidas obrigações. Inclusive, se não fizer, eu acho que depois também, eu penso que depois deve fazer um boletim de ocorrência, para que ele consiga até se proteger numa futura, porque o que acontece? Nós sabemos que o ser humano, depois que ele fica muito tempo ali, ele não consegue mais estar 100%. Então, por excesso de tempo trabalhando, ainda mais nos hospitais no Brasil, que tem filas de pacientes, ele pode ter um deslize. E não foi culpa dele, porque foi eu ali, no caso concreto, da instituição, que não arrumou um substituto. Então, para ele se proteger, ele notifica de uma forma formal, por escrito, a diretoria técnica do hospital, ele faz um boletim de ocorrência, nem que seja ali pela internet, que é possível fazer hoje, não conta para ninguém, mas se acontecer um chamado, anota no prontuário, isso é importante também, anotar isso no prontuário. O prontuário é importantíssimo, porque tanto para o paciente, que é direito do paciente, o acesso ao seu prontuário, é dever de diligência do profissional anotar tudo no prontuário. É uma coisa que evita muito processo e também aumenta a chance de êxito ter um prontuário devidamente anotado. Está lá o histórico, a anamnese do paciente. Não fazer de qualquer jeito. Hoje, ainda bem, nós temos a informatização, é possível fazer digitado. Então, ter cuidado com o prontuário. Esse tipo de situação, é anotar no prontuário, informar para a diretoria técnica e, se necessário, um boletim de ocorrência. Sim. Eu acho que já está até terminando aí, eu acho que vai encerrar a live, mas agradecer a presença, né, de todos e deixar aí uma boa noite, o meu muito obrigado. E se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição aqui para estar sanando, né, esclarecendo qualquer tipo de dúvida a respeito do assunto. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Foi um prazer, uma satisfação, doutor Luiz Felipe, nós que fomos colegas aí da UFG, agora colegas de profissão também. Uma satisfação muito grande essa primeira live desse projeto de Direito Médico Simplificado. Gostaria de convidar todos aí que estão nos seguindo, seguir também, se inscrever no meu canal do YouTube, quem gosta de Direito Médico Simplificado, tanto paciente quanto médico. Essa live vai estar lá. E a gente sempre vai manter vários temas atualizados, que são assuntos aí de importância de toda a sociedade, né? Então é isso, meu muito obrigado e muito boa noite. Até mais. Um Até abraço. mais.